With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Olá, Zoucas, olá, ouvintes do podcast. Eu me chamo Alisson, sou aqui de Fortaleza, no Ceará. E conheci o podcast Relatos do Além tem pouco tempo, mas já virei um fã. São muitas histórias incríveis, muitos relatos realmente impactantes. E principalmente para eu poder me sentir um pouco confortável para falar dessas coisas, né? São assuntos às vezes muito delicados e só quem viveu uma experiência sobrenatural sabe como é que é, né? Para contextualizar, eu já tive uma série de experiências sobrenaturais desde a minha infância, mas essa que eu trago hoje, ela com certeza é a mais impactante para mim. Foi um momento muito aterrorizante e principalmente porque me acompanhou por uma série de momentos, várias fases realmente da minha vida. Então, para mim, eu acredito que ele foi um dos mais pesados. Tudo começou quando eu tinha 12 anos, logo quando eu comecei a ter sonhos lúcidos. E um desses meus sonhos, eu era espectador. E no caso, eu via a mim mesmo, como uma projeção astral, eu via a mim mesmo dormindo na minha cama. E acima de mim flutuava uma figura fantasmagórica, que no caso era como se fosse uma mulher do cabelo muito longo, preto, de vestido branco e da pele acinzentada, como se estivesse morta, sabe? Lembrava muito a mulher do chamado, a mulher do poço. E aí essa figura só ficava lá, eu ficava observando ela não fazia nada, não falava nada, e até que eu acordei. Quando eu acordei, havia uma série de fios de cabelo na minha cama, como se fosse o cabelo da criatura que eu vi no sonho, né? Um cabelo preto, bem longo, muito liso. Por um momento eu pensei assim, deve ser cabelo da minha mãe, cabelo de alguém aqui de casa, né? Não sei. Mas o cabelo da minha mãe, ele é cacheado. E era muito parecido com o cabelo da figura que eu via no sonho. E, enfim, achei tudo estranho, mas deixei pra lá. Aconteceu, passou. Alguns anos depois, eu tive um outro sonho lúcido, que eu tava numa praia. E toda a cena era como se estivesse num filme antigo, sabe? A imagem era meio opaca, tudo era meio chuviscada a imagem, sabe? Aqueles filmes de VHS antigos, a imagem era meio borrada, meio difícil de entender, mas dava pra saber que era uma praia, dava pra ver a areia, dava pra ver o mar. E quanto mais eu me aproximava do mar, eu percebia que tinha uma pessoa flutuando, sabe? Acima do mar. Uma figura fantasmagórica que ficava lá, flutuando em cima do mar. E eu ia me aproximando e eu ia percebendo mais detalhes dessa figura. O mesmo cabelo longo, preto,
o vestido branco, a pele acinzentada, e ela ia se virando pra mim, sabe? Ela tava de costa pra mim, ela ia se virando devagar. E assim, o sonho ele não tinha som. Eu não falava nada, ela também não falava nada, mas eu sentia que aquela criatura tinha alguma coisa comigo, sabe? Ela queria alguma coisa de mim, ela queria fazer algo comigo e só ficava a sensação. E ela ia se virando pra mim, e assim, quando eu tava bem próximo dela, eu consegui ver o rosto dela, o sonho acabava. E eu não conseguia ver o rosto dela. Aí, tudo bem. O tempo passou, eu comecei a ter alguns episódios de paralisia do sono. E as minhas paralisias do sono, elas eram muito fortes, muito lúcidas. Inclusive, dão até outro episódio, outro relato aqui pro podcast. Mas o tempo passou, como eu falei, né? E eu tive outro sonho lúcido. Nesse sonho, eu tava numa fazenda, tipo num campo, sabe? Muito bonito, tudo muito verde, o céu bem azul, tudo bem poético, sabe? Bem bonito mesmo, parece um quadro. E eu ia caminhando lá sozinho, sentia uma paz, uma tranquilidade muito grande. Até que eu entrava num galpão, sabe? Como se fosse uma oficina. E nesse galpão, nessa oficina, eu ia andando. E lá no fundo eu encontrava com uma pessoa, encontrava com uma criatura. Quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia o mesmo cabelo preto, o vestido branco, a pele morta. Só que dessa vez eu conseguia ver o rosto dela. E aí eu já tava muito estressado, eu já tava puto, eu percebi na hora, é a mesma mulher dos outros sonhos. Aí eu pegava um machado e eu chegava pra ela assim, o que você quer? Eu já chegava puto, eu ia tacar o machado nela. Eu dizia assim, o que você quer? O que tá acontecendo? Eu não aguento mais, me diga, o que você quer? E aí, quando eu tava já me estressando, eu vi o rosto dela, né? E o rosto dela era muito assustador, porque ela tinha os olhos muito grandes e a pupila dela era de cobra, sabe? Fendada assim, o olho de cobra. Ela tinha uma boca muito grande e a boca dela era um sorriso assim muito macabro, sabe? Um sorriso bem assassino, tipo, sabe? Um sorriso assim de psicopata mesmo. E ela só ficava rindo. Quanto mais estressado eu ficava, quanto mais eu perguntava, mais ela ria de mim, ela debochava de mim, sabe? E aí eu perguntava, me diga o que você quer, o que tá acontecendo, me explique o que tá acontecendo. E aí ela ficava rindo, até que ela apontava pra mim e ela só dizia assim, eu quero você. E aí dava um trovão, caía um raio, ela desaparecia, e aí com o susto do trovão, eu me acordava também. E aí eu lembro que nesse dia eu fiquei muito assustado, que eu fiquei, cara, isso não é normal, isso não é comum, tá acontecendo alguma coisa, essa mulher já me atormenta há anos. Passam 2, 3 anos, essa mulher aparece nos meus sonhos e agora finalmente eu consegui falar com ela. Tem alguma coisa errada acontecendo. E na época eu era muito forte na igreja, então eu fazia orações, pedia proteção espiritual, pra fugir disso, porque eu não entendia, eu não sabia o que era aquilo, mas me dava muito medo, me dava muita aflição. Ainda mais que, tipo, num sonho você não consegue fazer muita coisa. A minha sorte era porque o sonho era muito lúcido. E eu lembro claramente da raiva de pegar o machado, eu ia tacar o machado nela. Mas, enfim, eu acordei. No que eu acordei, assim, passaram alguns anos, mas acho que 2, 3 anos. Geralmente era muito disso, de 2 a 3 anos eu tinha um sonho com essa mulher. Só que aí passou, aconteceu, ela nunca mais apareceu. Fiquei iludido que não ia acontecer mais nada, né? Até que eu tive um episódio de paralisia do sono. Eu fui dormir na casa da minha avó e assim, na casa dessa minha avó, geralmente eu não durmo bem. Já tinha tido episódios de sonambulismo também, outras paralisias do sono. Geralmente era um sono muito conturbado, sabe? E nesse dia em questão eu tava dormindo de rede. Foi dormir eu e minha mãe na casa dessa minha avó. E dormindo de rede eu tive uma paralisia do sono. Na paralisia do sono eu senti um peso muito grande no meu abdômen que eu começava a parar de respirar. Eu não estava conseguindo respirar. E ia ficando mais pesado até que, assim, quem nunca teve um episódio de paralisia do sono, não sei se sabe, mas você não consegue se mover, mas você sente tudo. Né? Você não consegue falar, você não consegue gritar. E eu ainda tentava gritar, eu tentava chamar ajuda, só que alguma coisa me estrangulava. Eu sentia uma mão apertando o meu pescoço e eu ficava
começando a realmente parar de respirar. E aí, pra piorar a situação, eu senti alguma coisa entrando na minha garganta. E aí, quando eu consegui olhar pra cima no sonho, eu via a mesma figura fantasmagórica, o mesmo sorriso macabro, o mesmo olhar de cobra. E o cabelo dela estava entrando dentro da minha boca. E eu entrava em desespero, porque eu estava parando de respirar, o cabelo dela entrando na minha garganta, e eu não conseguia gritar, não conseguia falar. E eu acho que de alguma forma a minha mãe percebeu que eu estava tendo um pesadelo, porque talvez eu me sacudi na rede, eu não sei. Mas a minha mãe me acordou, ela me sacudiu, ela conseguiu me despertar. E eu senti quando ela puxou alguma coisa de dentro da minha garganta. E na realidade eu estava sufocando com o meu próprio lençol. De alguma forma o meu lençol estava entrando dentro da minha garganta e eu estava realmente sufocando. Se a minha mãe não tivesse me salvado, se a minha mãe não tivesse me salvado naquele dia, eu provavelmente teria sufocado. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei que criatura era essa. Depois desse dia ela nunca mais apareceu, acho que já vai fazer uns 3, 4 anos mais ou menos. Ela nunca apareceu. Graças a Deus eu posso contar essa história hoje, né? Porque essa coisa realmente tentou me fazer mal, tentou me atingir. Mas eu sou muito grato à minha mãe por ter me salvado nesse momento. Com um tempo depois eu conheci a história da pisadeira, que é uma lenda brasileira. Eu particularmente não acredito em lendas, mas a história é muito parecida, sabe? Eu não conhecia essa história antes de acontecer esse caso, esse relato. Mas aí eu vi a história da pisadeira, né? Que é uma criatura que pisa nas pessoas quando elas estão dormindo e tudo mais. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu não sei se eu tive uma experiência sobrenatural com esse ser, mas eu espero sinceramente que ela nunca mais apareça nos meus sonhos. Você tem 2 novas mensagens. Fala Zoucas, fala galera do Relatos do Além. Eu não vou revelar o meu nome nem a cidade em que se passa a história, porque eu quero preservar a identidade dos envolvidos e da instituição envolvida. Eu peço perdão caso a minha narrativa não seja muito fluida. Eu não estou acostumado a contar histórias assim. E eu fico um pouco receoso também de contar essa história. No momento eu estou no estacionamento do meu prédio, dentro do carro, tá bem tenebroso aqui, né? Mas, direto ao ponto. A história, ela se passa na antiga escola que eu estudei. Era uma escola de freiras, uma escola bem antiga. E a escola em si já tinha umas coisas bem sinistras, bem macabras. Mas quando eu era criança, não me atentava muito a essas coisas. Então, acontece que quando a minha turma foi para a 4ª série do ensino fundamental, a gente foi direcionado para a sala do canto do 2º andar. Ficava perto da sala dos professores. Quando a gente começou o ano letivo, a gente se deparou com uma aluna nova. Ela não se enturmava muito, ficava no canto dela, ela era mais velha do que a gente. Acontece que a gente começou a reparar que ela gostava de conversar sozinha na sala. E um dia, um colega perguntou: "Você tá falando com quem? Você tá falando sozinha?" Ela: não tô falando sozinha. Tem um espírito aqui na sala com a gente. É uma menina. Na hora, assim, o menino ficou muito nervoso. Ele ficou preocupado. A gente ficou com um mal-estar grande. Essa menina, ou ela é maluca, ou ela tá querendo colocar medo na gente. Só que com o tempo, ela começou a chorar no meio das tardes. Isso era corriqueiro, isso era todos os dias. Dava assim, o meio da tarde, ela ficava vermelha de chorar. E a coordenadora e a psicóloga iam lá na sala, conversavam um pouco com ela e ela pegava as coisas e saía, ia embora para casa. O que aconteceu? Acabou que a gente mudou de sala de aula. Por algum motivo, a gente mudou de sala de aula. A gente ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Porque essa menina dizia que tinha coisa lá na sala e de repente a gente muda de sala de aula. É um pouco
intrigante no mínimo. Mas de qualquer forma, o tempo passou e ela não estudava mais lá na escola com a gente. E já quando a gente já estava mais velho, já no ensino médio, a gente começou a estudar com uma professora que estava na escola há muitos e muitos anos. Essa professora brincava: vocês estão vendo aquela árvore ali no pátio? Tinha uma árvore enorme lá, assim, muito antiga. Ela falava: diz a lenda que eu que plantei. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, mas ela brincava com isso, para dizer que estava na escola há muitos e muitos anos. E essa professora só ensinava no ensino médio. Então ela contava algumas lendas e algumas histórias da escola. Uma delas, a mais famosa, era de um quadro que existe lá na escola, na sala do Grêmio. Era um quadro que retratava uma moça loira com um uniforme de escola com saia. Antigamente essa escola era escola só de meninas e o uniforme era dessa forma, era com a saia. Era uma moça loira e era meio assustador o quadro, porque metade era a menina dando um sorriso malicioso e com os braços abertos, como se estivesse pronta para abraçar a pessoa, e o outro lado era meio recatado, com o braço recolhido. Era bem assimétrico esse quadro. Ele em si já causava um desconforto muito grande. Então, essa professora contava que esse quadro foi pintado por uma aluna da escola há muitos e muitos anos, e ele retratava uma amiga imaginária dessa aluna. Aí diz a lenda que aconteceu alguma coisa muito assustadora, que a professora não revelou, com essa menina que pintou o quadro. E ela tentou destruí-lo, mas ela não conseguiu, e a professora pegou o quadro e guardou. E achou muito bonito e depois ficou sabendo dessa história. Uma vez foram fazer uma exposição na escola de itens antigos ao longo da história do colégio. E esse quadro foi para essa exposição. Mas no momento que colocaram o quadro lá, começou a dar um vento muito forte e derrubou tudo. Então optaram por retirar o quadro na hora para não danificar. E quando retiraram o quadro, o vento se acalmou, parou imediatamente. Bem, passou o tempo e só depois de muitos anos eu fiquei sabendo de uma outra história da escola. Ou escola para ter história, né? Essa outra história já era mais pesada, era mais triste. Era que uma aluna havia se matado em uma das salas da escola. E que essa aluna era muito parecida com a moça do quadro. O tempo passou, eu parei de estudar nessa escola. E um dia, conversando com amigos meus, um deles falou que a mãe dele estudou na escola há muito, muito tempo. E na época que ela estudava lá, uma aluna havia se matado em uma das salas. Esse meu amigo, ele não estudou comigo. Ele era de outra série. Aí ele falou que a mãe dele havia relatado que uma colega de sala dela havia se matado na escola. E quando ele falou qual foi a sala que ela havia se matado, eu me arrepiei todinho. Quando eu conto agora, eu me arrepio também. Foi na sala do canto do segundo andar, perto da sala dos professores. A sala onde eu tinha estudado com a menina que conversava com um espírito. Quando eu fiz essa associação, me deu um frio no estômago tão grande, porque esse meu amigo não sabia dessa menina que estudava comigo nessa sala. Ela dizia que conversava com o espírito, tinha um espírito de uma menina lá na sala. E o pior, a coordenação da escola mudou a gente de sala. Então eu fico pensando, será que a coordenação sabia de alguma coisa? E a coordenação, não, então é melhor a gente tirar dessa sala, que essa sala tem coisa. Ah, e o pior, meu amigo disse que a mãe dele, certa vez, viu o quadro da menina loira na sala do Grêmio da escola. Disse que era muito parecida com a colega dela que havia se matado na sala do canto do segundo andar. O que eu fiquei pensando na hora que eu fiz essa associação é que
A minha colega, que era deixada de canto, que conversava com o espírito, ela não tinha muito apoio da gente na sala. A gente olhava meio torto para ela e dizia que ela era doida ou que estava tentando nos assustar. E eu fico pensando o quão solitário deve ter sido esse momento da vida dela. A pessoa ter que ir todos os dias para a escola e todos os dias ir para aquela sala de energia pesada. E ela ficava aos prantos, ficava vermelha de chorar. E eu fico pensando, poxa, acho que faltou um pouco de solidariedade por parte da sala, por parte de nós, né? E esse processo tão doloroso ela teve que passar sozinha. Eu acredito que muitos ouvintes daqui que são sensitivos, talvez eles sintam um pouco disso, dessa solidão. Eu não sei exatamente como é, porque eu não sou sensitivo, nunca fui muito de ver essas coisas. Eu só posso imaginar, né? E juntar as peças do quebra-cabeça do que as pessoas que estão ao meu redor experimentam. Eu sempre fui um pouco cético, mas eu acho que nos últimos tempos eu tô deixando de ser, sendo bem sincero. Então, esse era o relato que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço. Tchau, tchau. Fala galera, como é que vocês estão? Cristiano Zoucas aqui falando com vocês, interrompendo na verdade, né, no meio do programa, dei um pause na secretária eletrônica pra conversar com vocês um pouco, porque eu tava com saudade, gente, de verdade, tava morrendo de saudade de fazer o programa. Vocês estavam com saudade de mim? Eu tava com muita saudade de vocês. E você sabe agora a nossa nova temporada do Relatos do Além, tem muita coisa legal vindo aí, né, muitos projetos, muitas ideias, né, vamos lá, ideia, porque assim, uma coisa é a gente ter ideia, outra coisa é a gente colocar em prática, né, e trabalhando, a gente sabe como é que é, muitas vezes a gente não tem tempo pra fazer as coisas que a gente se propõe, mas assim, uma coisa é certa, vem coisa nova aí esse ano, com certeza. A gente tem a parte 1 do Hans Skinwalker, muita gente já ouviu, já veio falar comigo que adorou, e pra quem obviamente tá lá no nosso grupo secreto, né, e eu vou fazer muito possivelmente a parte 2, tá, vai ficar bem legal, porque ainda tem história pra contar, cara. O Hans Skinwalker, a gente sabe que é a Disneylândia, né, do paranormal. E agora, gente, eu queria também trazer uma notícia legal aqui, né, muita gente já sabe, eu produzo conteúdo na internet aí, pelo menos desde 2006, né, fazendo coisas aleatórias aí, não só falando de paranormalidade, de ufologia, mas eu sempre gostei de falar, de criar coisas, né, conteúdo na internet. E pela primeira vez, cara, a gente fomos notados, digamos assim, né, Senpai nos notou. E agora a gente está com uma parceria com a NordVPN, que muita gente já conhece, né? Que é basicamente um serviço que existe para se proteger contra os espíritos obsessores, digamos assim, que existem por aí na internet. Você sabe, a gente fala muito de energias negativas aqui no programa, e a NordVPN basicamente é uma espécie de sal grosso que você coloca, né, na sua internet aí para proteger você de tudo que é de coisa ruim, né? Para quem não conhece, não tá familiarizado com o conceito de VPN, a NordVPN é uma empresa e ela basicamente faz com que você se camufle na internet, né? Uma vez camuflado, você pode estar em qualquer país, né? Você tá como se fosse um turista, né, em outro país, ele vai achar que você tá no Brasil, na verdade você tá, sei lá, na Alemanha, entendeu? Eu uso bastante isso também, porque como eu moro aqui no Canadá e gosto de acessar a internet brasileira, através da NordVPN eu posso fazer isso. Até porque eu gosto de ver filmes, seriados, né? Acessar a internet brasileira significa também que eu posso ver até vídeos de YouTube que são muitas vezes bloqueados para outros países, né? Então, através da NordVPN é literalmente como se eu estivesse no Brasil, entendeu? E isso é bem bacana, né? Como eu falei, também protege você se camufla e fica quase que impossível, né, alguém te conseguir pegar suas informações e tudo mais. É um serviço já muito famoso, eu já uso há muito tempo, né? E agora a gente está com essa parceria especial, então basta você acessar www.nordvpn.com/relatos do além, tudo junto, tá? E obviamente sem acento no além. Ou você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, é o primeiro link que você vai ver aí, e você vai ter essa promoção aí, que é um plano de 2 anos, né? Até o dia 9 de janeiro, né? Ou seja, daqui a pouquinho expira esse nosso link, mas você vai poder também testar o NordVPN por 4 meses grátis e ainda ganhar, olha que legal, uma parceria com o iFood, né? Você ganha um cartãozinho do iFood com R$99 de crédito, né? Porque, afinal, não basta se proteger, também tem que comer umas gostosuras aí, certo? Então é isso, gente. Clica aí, ajuda. Cara, se você não tá no nosso apoio, se você não tá podendo ajudar o podcast de qualquer jeito, se você clicar nesse link, só clica,
pra gente já ajuda, uma ajuda gigantesca. E eu acho que vai fazer um diferencial aí na sua internet, tá? Além de, obviamente, exorcizar todos esses esses demônios aí que existem por aí, né? Que a gente sabe que tem, tá bom? É isso. E agora vamos voltar para nossa programação normal. Deixa eu dar um play aqui na nossa secretária eletrônica mais uma vez. A gente se vê lá no final. Valeu. Você tem uma nova mensagem. E aí, Zoucas? E aí, pessoal que acompanha Relatos da Além? Meu nome é Diego, eu sou do Rio Grande do Sul. E hoje eu vim aí relatar uma história pra vocês que não é minha. Ela foi contada pra mim por um professor na época que eu estudava para ser auxiliar de perícia. Ele dava aula de perícia criminal. E nesse dia em que ele me relatou isso, a gente estava em uma aula prática, uma aula sobre exumação. E ele estava nós, a turma inteira, estávamos no cemitério para ter essa aula, né? Era um dia bem sombrio, tinha bastante neblina, o tempo estava bem úmido, o chão estava lameado, daquele tipo que quando tu pisa na grama o teu pé afunda um pouco junto com a terra. E a turma estava meio desconfortável, porque para muitos assim ia ser a primeira vez vendo um cadáver, primeira vez vendo uma exumação. E no começo a gente estava em 20 alunos, mas conforme a aula foi dando início, foi diminuindo. Quando o professor começou a cavar, que bateu no caixão assim, porque o caixão não era muito antigo, mas já estava um tempinho ali. A madeira já estava podre, então basicamente o caixão se abriu com a pasada que levou. Daí começou a sair muita barata. Não sei se alguém já presenciou um caixão sendo aberto, mas tem muita barata no cemitério, em túmulos, em tumbas, coisas assim. E nessa hora muitas das pessoas que não aguentaram ver a cena foram para casa, outras se afastaram, ficaram olhando a aula meio de longe, e ficamos eu e mais 4 colegas meus atrás do professor enquanto ele fazia a exumação, né? Ele fazia a exumação enquanto explicava, e depois, mais tarde, quando estava acabando a aula, ele já estava reorganizando a cova, enquanto nós 5 ali conversávamos. Nisso, um dos colegas desses 5 aí soltou meio que uma piadinha, assim, um comentário sobre espíritos e ficar meio brabo. Então surgiu o assunto sobre o paranormal. Então, dali em diante a gente continuou conversando sobre o sobrenatural. Nisso o professor não estava prestando atenção, ele estava terminando de arrumar a cova. E depois que ele acabou, o professor deu a ideia da turma que estava ali, né, o restinho da turma que continuou ali, a gente tomar um café, porque tinha sobrado ainda um bom tempo de aula. Então, pra gente tomar um café, numa cafeteria ali perto. A gente chegou lá na cafeteria e tal, todo mundo foi tomando café. Alguns tomaram e foram embora, outros ficaram conversando. Nisso tava eu, o professor e mais uns 2 sentados perto. E eu comecei a conversar com ele. Daí perguntei quanto tempo ele era professor e tal. Ele me disse que não era muito tempo. E que antes de ser professor ele era perito criminal, né? E eu peguei e perguntei o porquê dele ter deixado de ser perito criminal. Porque perito criminal, tipo, na minha ideologia daquele tempo era uma profissão boa, ganha bem. Então ele começou a me contar, né? Primeiramente ele me olhou com uma cara muito séria. Ficou me encarando por alguns segundos e perguntou: "Você acredita em fantasma?" Eu disse: "Eu acredito." Daí ele disse: "Bom, então eu vou te contar." E nisso ele começou a contar a história. Ele me disse que no tempo em que ele era mais novo, que ele era perito criminal, ele tinha um amigo dele, um amigo de infância, que cresceram junto com ele, assim. Só que o amigo, ele era de uma família meio rica, ele era meio playboyzinho, assim. E a família dele sustentava ele desde pequeno, então ele nunca se importou muito com os estudos, com a escola, com o trabalho, ele nem trabalhava. Esse amigo era muito festeiro, vivia convidando ele pra festa, pra sair, pra ir em clube e tal. E no começo ele ia, né? Mas depois foi começando a apertar o trabalho, porque exigia muito tempo ser perito. E ele começou a ir cada vez menos, né? E teve um dia que os dois discutiram, por causa que o amigo queria muito que ele fosse nas festas, mais que nem ele ia. E ele discutiu, né? Tipo, o cara não tem emprego, não sabe como é que é, né? Então, eles discutiram
e acabou que ficaram sem se falar. Nisso passa 2 meses sem se falarem, e numa volta do trabalho desse professor, que ele estava trabalhando de perito, ele volta, na volta da casa, pra casa, ele passa no mercado pra fazer as compras dele. Nisso, ele tá lá no mercado fazendo compra, tranquilo. Ele olha pra um canto do mercado, assim, que ele disse que era um canto entre os frios, onde tem os refrigeradores com carne e tal, e um outro corredor dos legumes, eu acho, coisa assim. E nesse canto também tinha uma porta, que era a porta grande pro depósito, né, que dava pro depósito, onde passava as empilhadeiras com produto e tal. E ele tava lá parado, esse amigo dele. Tava lá parado, olhando pra ele e sorrindo. Então, tipo assim, ele... meu amigo, né, me viu e tal, tá sorrindo, eu vou lá conversar com ele. Ele foi lá, chegou na boa, conversando com ele e tal, se cumprimentaram. E o amigo dele pediu desculpa, né, disse que nunca devia ter brigado com ele, que ele sentia muito, que queria fazer as pazes com ele. E daí o professor começou meio que ficar com pena e tal, e fizeram as pazes. Eles fizeram as pazes e o amigo disse que queria muito ver ele, que era pra ele passar na casa dele. E daí ele disse, então eu vou terminar de fazer as compras, vou passar na minha casa, deixar elas, e depois eu vou lá pra tua casa. E eles disseram, tá, então tudo bem, né, combinaram. E nisso ele vira as costas pra continuar as compras dele. E quando vai olhar de novo pro amigo dele, o amigo dele não tá mais lá, não encontra mais ele no supermercado. Então ele termina as compras dele, vai pra casa, normal. Daí chega em casa e começa a guardar umas compras. Ele disse que passou uns 20 minutos, mais ou menos, e recebe uma ligação do trabalho sobre um caso que tinha aparecido. E ele teve que ir, né, porque ligavam, ele tinha que ir. Passaram um endereço pra ele não olhou muito, só pegou o endereço e foi. Chegando lá, ele viu que era o prédio do amigo dele. E subiu, e realmente era o apartamento do amigo dele. Ele falou que quando ele entrou na cena, assim, ele se deparou com o amigo dele morto em cima da cama. Mas disse que nessa hora que ele viu o corpo, ele entrou em desespero. Ele teve um ataque de pânico, saiu de lá correndo. E que depois disso ele nunca mais conseguiu voltar pro trabalho de perito. Daí ele fez um pouco de mistério e depois ele contou o porquê, né? Ele disse que quando ele chegou lá e olhou pro corpo, o corpo do amigo dele estava em um estado bem avançado de decomposição, que depois em exumação foi constatado que já estava morto há 3 ou 4 dias e que foi relatado então que o amigo dele sofria de problemas cardíacos, que provavelmente ele não sabia, e estava fazendo uso de anabolizante. Então ele teve um infarto fulminante e morreu. Caiu deitado na cama e morreu há 3, 4 dias atrás do que quando eles encontraram o corpo, né? Então ele ficou tipo, nossa, mas como se eu encontrei ele no mercado não faz meia hora? E daí ele ficou muito assustado com isso, pediu transferência, mas acabou que não deu para ser transferido porque não tinha local. Então ele acabou por se afastar do trabalho de perito e depois começou a dar aula, porque era o único meio que ele tinha mais interesse era esse. Começou a dar aula sobre perícia. Mas ele era um professor assim muito fechado, muito... Não era carrancudo, sabe? Mas é uma pessoa assim que tu olha assim e tu diz que ela vai ser cética. Ela não acredita nas coisas e tal, mas ele tinha esse jeitão dele, mas ele realmente acreditava. Tanto que ele nunca mais voltou pro trabalho de perito. E depois que ele me relatou isso, eu fiquei muito intrigado, né? E ele depois, como esses 2 alunos estavam perto de mim e acabaram ouvindo a história junto, ele puxou o celular dele, onde ele tinha várias fotos de vários casos, e mostrou as fotos da perícia do amigo dele morto na cama e tudo mais. Então realmente ele provou que era verdade a história e foi muito assustador mesmo. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply.
Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio de Relatos do Além. Espero que você tenha gostado. Se gostou, entra lá no nosso Apoia-se através do site, do link que já tá careca de saber, que é www.apoia.se/Relatos do Além. Apoia o podcast se você puder. E entra lá no nosso grupo, bater papo. E se você quiser falar comigo, anota aí meu WhatsApp, +1 647 830 0422. Tem tudo na descrição, não precisa nem salvar, não precisa nem voltar atrás pra você lembrar o que ele falou mesmo, qual é, +1. Não, só clicar lá ali no linkzinho, você vai cair direto no papo, no WhatsApp comigo, tá? Nossos níveis de relatos estão um pouco baixos, então assim, manda pra mim, sem dó nem piedade, conta as histórias mais horripilantes que você tem. Mas, gente, lembrando, Relatos do Além, tá? Caso de true crime não é aqui, beleza? E valeu todo mundo que mandou relato hoje, tá? Incríveis histórias, muito boas mesmo. Te vejo então semana que vem. Não some não, tá? Eu tô aqui. Quer conversar comigo? Quer bater um papo tranquilo? Falar de fantasma? Só mandar o WhatsAppzinho lá que eu tô sempre à disposição. Valeu? Então é isso, a gente se vê na próxima semana, falou? Beijo grande a todos e se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.